e no vídeo de hoje eu tô em Paris e eu vou mostrar para vocês todos os lugares turísticos que vocês devem visitar, aonde vocês devem ir, todos os lugares que vocês devem comer quando vocês estiverem aqui, e também eu vou mostrar a Notre Dame, como é que ela ficou depois que ela reabriu depois do incêndio de 2019. E aí, vamos viajar comigo? E eu cheguei aqui em Paris e a gente veio de Londres para Paris. E para chegar aqui a gente veio com a Eurostar, então a gente veio de trem para cá. E essa é a dica que eu dou para vocês: se vocês estiverem em Londres, venham de trem para Paris. É muito melhor, é muito mais fácil. A imigração você faz dentro de Londres ainda, então você passa em um guichezinho para poder sair de Londres e o guichê seguinte já é a imigração de Paris antes de você entrar no trem. A imigração foi bem tranquila, a mulher nem fez pergunta nenhuma, só pediu o nosso passaporte, carimbou e deixou a gente entrar no trem. Então foi bem tranquilo. A viagem de trem com a Eurostar, né, que é o trem bala que vem de Londres para Paris, levou cerca de 2 horas e meia, então foi rapidinho, valeu muito a pena. E agora vamos começar o nosso roteiro por Paris. Esse é nosso quarto de hotel aqui em Paris. Uma cama. Aí aqui, ó, tem uma mesinha, tomada, importante, ó, as tomadas, essas aqui, ó, são padrão bem parecido com o Brasil, então dá pra você trazer seu carregador que funciona normalmente. Aqui o guarda-roupa com cofre, tem secador de cabelo, então, ó, como são os pinos das tomadas aqui. Aí aqui o banheiro, chuveiro no teto, bem alto, para pessoas altas, amei. E a Europa com a sua mania de não ter box. E aqui, ó, tem uma mini sacadinha bem estilo francês. Olha que delícia. E ali um espelho pra gente ver os looks antes de sair. E a minha primeira parada aqui em Paris vai ser para comer o l'entrecôté original. Eu sou muito fã desse prato. Eu fui em vários restaurantes desse já. Tinha em Curitiba, ele fechou depois de um tempo, mas toda vez que eu viajava para algum lugar que tinha, eu ia. E agora eu estou indo no original. E dizem que tem uma fila de 1 hora, 1 hora e meia, então a gente tá indo jantar lá agora. E eu vou mostrar pra vocês como é que é comer o l'entrecôté original. Então, né, gente, como eu disse pra vocês, realmente tem muita fila pra comer. Vamos ver até onde vai a fila. É isso aí, né? Bora enfrentar a fila pra gente provar como é o l'entrecôté original. A gente acabou de entrar aqui, deu 1 hora e 20 mais ou menos na fila e foi bem rápido o atendimento, a gente até já fez o pedido. Então em 2 minutos a gente já sentou na mesa, já fez o pedido e agora eu tô esperando a comida. Eu achei a fila ok, porque hoje é sábado, então geralmente a espera realmente é 1 hora e meia, né? Então 1 hora e 20 para um sábado à noite achei ok. Agora vamos provar a comida. Então a primeira coisa que vem é a saladinha, que é padrão, e eles também trouxeram um pãozinho que é bem padrão aqui da França, então eles sempre trazem pão. E esse aqui é o prato principal, então o l'entrecôté, que nada mais é do que é o corte, né, da carne l'entrecôté com batatinha frita e um molho especial que só tem nesse restaurante. Realmente o prato é muito bom, gente. Vale muito a pena 1 hora, 1 hora e meia ali de espera. E eles fazem refil do teu prato uma vez. Então aquela quantidade ali, eles servem aquilo e depois eles vêm e eles servem mais uma vez aquilo. Então dá tranquilo ali para uma pessoa comer bem. Vale muito a pena, recomendo que vocês venham ter essa experiência quando vocês estiverem aqui em Paris. Ó, o total da conta para 2 pessoas foi R$ 62,50. Então cada prato é 29. Daí mais a água que a gente pediu, R$ 4,50. Um valor bem ok para comer no l'entrecôté original, eu achei. E iniciamos nosso primeiro dia em Paris. E é claro que nosso roteiro não podia começar diferente. A primeira coisa que a gente está indo fazer é indo subir nela, a Torre Eiffel. Vamos lá?
A gente está subindo na Torre Eiffel agora e como a gente tem o ticket para o top, você desce no segundo andar e aí você tem que pegar um segundo elevador para ir até o topo, tá? Então se atentem a isso. Tem 3 andares, primeiro, segundo e o topo, então quando vocês forem comprar o ingresso, comprem para o topo, que é o que vale mais a pena para vocês terem a vista da cidade inteira. Vamos lá. Ó, antes de você chegar no topo, você desce nesse andar, que é aqui em cima, aqui ó, vai mostrando várias cidades e os maiores prédios do país, né, da cidade. E aí mostra a distância, aqui ó, a distância, né, que essa cidade tá, então nessa direção a cidade tá. E aqui os prédios, né, então se essa cidade tem um prédio, mostra aqui. E essa linha azul é a altura da Torre Eiffel. Então, se esse prédio é menor ou maior que a Torre Eiffel. Aqui no último andar da torre, ó, tem essa linha de Gustavo Eiffel, que foi quem construiu a Torre Eiffel, com Thomas Edison. E é muito linda a visão daqui de cima, gente. Vale muito a pena vocês subirem. Mas venta muito e é muito frio aqui em cima. Eu acredito que mesmo que vocês venham no verão, tragam um casaco, venham preparados, porque aqui em cima tem mais vento, né? Por você estar muito alto. E se vocês vierem no inverno, vai ser bem mais frio do que lá embaixo. Então estejam bem preparados quando vocês subirem. E a Torre Eiffel, ela foi construída em 1889 por Gustavo Eiffel. E ela foi construída para celebrar os 100 anos da Revolução Francesa. Porém, ela levou 2 anos para ser construída. Então, a construção dela se iniciou em 1887, mas ela só foi concluída em 1889. E quando ela foi construída, quando o projeto dela foi feito, muitas pessoas da época, né, artistas, escritores, eles não queriam a construção da Torre Eiffel porque eles acharam que a Torre Eiffel ia acabar com a imagem de Paris. Então, com a imagem bonita de Paris, ela não ia ornar com a imagem que Paris tinha. Eles foram muito contra e até chegaram a fazer um abaixo-assinado para que a torre não fosse construída, mas isso não rolou, né? A torre foi construída e em 1889 ela foi inaugurada. Quando ela foi inaugurada, o objetivo era que ela tivesse aqui por somente 20 anos. Mas durante a Primeira Guerra Mundial ela foi essencial para a comunicação de rádio. Então ela ajudou muito a França a se comunicar uns com os outros durante a guerra e aí a torre acabou sendo definitiva, ela acabou ficando aqui definitivamente. E durante a Segunda Guerra Mundial ela também serviu para evitar que os nazistas, quando eles ocuparam a França, eles se comunicassem uns com os outros. Então a França foi lá e cortou os cabos de rádio que tinham aqui para que a Alemanha não conseguisse se comunicar, né? Que os nazistas não conseguissem se comunicar. E foi assim que a Torre Eiffel se tornou um monumento definitivo aqui e não temporário. Ó, aqui mostra um prédio que ele é mais alto que a Torre Eiffel, tá vendo? A Torre de Xangai, bem maior, ó. Ela tem 632 metros. E curiosamente, a Torre Eiffel, ela foi o prédio mais alto do mundo até ela perder esse posto para o Empire State Building de Nova York em 1932. Então hoje, obviamente, ela não é mais o prédio mais alto do mundo, né? Existem muitos outros prédios mais altos que ela, mas ela foi até 1932. Aqui no segundo andar da Torre Eiffel você consegue ter uma vista panorâmica para a cidade também, vou mostrar para vocês. Mas aqui também tem cafeteria, tá bem aqui atrás de mim, tem lojinha se vocês quiserem comprar, né, presente e tal. A mesma lojinha que tem lá embaixo são as mesmas que tem aqui, tá, no segundo andar. Então assim, vai ter as mesmas coisas, são os mesmos preços, então não precisam se preocupar com será que eu vou encontrar uma coisa diferente lá em cima, aqui embaixo? É a mesma coisa e é o mesmo preço, tá? Então o que vende aqui dentro da torre são as mesmas coisas. Vou mostrar pra vocês como é que é a vista aqui do segundo andar agora. Se vocês quiserem uma foto bem legal, vou dar uma dica para vocês. Ó, aqui do segundo piso você pode subir essa escada que vai dar para tipo um mezaninozinho, ó. E daqui você tem uma visão livre para tirar fotos, então fica bem legal. Então aqui você tem uma visão, ó, sem as grades atrás, sem nada, para você tirar uma foto bem bonita com Paris atrás. E minha dica para vocês quando vocês vierem aqui comprem o ticket que dá direito ao elevador, tá?
são tickets diferentes. Você precisa de um ticket para subir de escada e um ticket para subir de elevador. E vocês não querem subir a Torre Eiffel de escada. Ninguém quer, né? São 1.665 degraus para você chegar até o topo dela de escada. Então vocês não querem, a diferença de preço não é muita. Então comprem para vocês irem de elevador. Tem muita gente que acaba comprando de escada e realmente não vale a pena, tá, gente? E esse aqui é o primeiro piso da Torre Eiffel. Então o piso mais baixo é onde tem alguns bistrôs, onde tem 2 restaurantes. E se você vier em algum dos restaurantes para você poder jantar, você não precisa comprar o ingresso da torre também. Uma curiosidade bem legal sobre a Torre Eiffel é que ela tem 330 metros de altura, mas por ela ser feita de ferro, a altura dela pode variar, porque ela pode expandir ou diminuir. Então quando tá calor, ela pode aumentar 15 centímetros e quando tá frio, ela pode diminuir 15 centímetros. Ó, e minha dica para vocês, se vocês quiserem tirar foto com a Torre Eiffel, que inclusive é o que eu estou fazendo agora, venham aqui, ó, nas margens do Rio Sena. Inclusive, se vocês verem aqui, ó, aqui tá os pés da torre, vocês descem essa escadinha aqui, ó, e vocês vão ver que é esse lugar que eu estou. Eu estou do outro lado, então atrás de mim tem a escada aqui também, ó. Vocês vêm caminhando nas margens do Rio Sena e vai ser um ótimo lugar para vocês tirarem uma foto com a torre. Olha que visão linda que tem da torre aqui. Fica a dica para vocês. Esse é um dos lugares mais instagramáveis de Paris e você já deve ter visto ele em muitos lugares no Instagram e deve estar se perguntando aonde ele é. Eu vou te contar. Esse daqui é o jardim do Palais Royal e o Palais Royal ele fica exatamente na frente do Louvre. Então, se você quer tirar aquelas fotos que você vê por aí nesse jardim, quando você vier no Louvre, aproveita e dá uma passadinha aqui. E eu vou te mostrar todos os pontos instagramáveis que tem aqui no Palais Royal. E também vou te contar um pouquinho da história desse lugar e como ele se tornou o que ele se tornou. O Palais Royal foi o epicentro da Revolução Francesa, porque foi aqui no jardim do Palais Royal, que está atrás de mim, que em 1789 foi feito o discurso da tomada da Bastilha. E também foi aqui que no século XVIII surgiu o primeiro cassino da França, onde a alta sociedade podia se encontrar para discutir política e, claro, jogar. Mas você deve conhecer o Palais Royal por isso aqui que está atrás de mim, as colunas de Burin. Então, em 1986, Daniel Burin decidiu fazer uma intervenção artística no estacionamento do Palais Royal. Sim, isso aqui atrás de mim era o estacionamento, ninguém vinha aqui, ninguém conhecia o Palais Royal, até Daniel Burin decidir instalar essas colunas aqui. E aí o lugar virou, né, um centro de fotos, todo mundo achou muito bonito essas colunas que tem aqui e as colunas ficaram permanentemente, tornando o Palais Royal um dos lugares mais fotografados de Paris. E hoje o Palais Royal abriga aqui o Conselho de Estado da França e o Ministério da Cultura. Mas é um ótimo lugar para você vir, principalmente se você estiver no Louvre, né? Como eu já disse, fica aqui na frente, para você vir fazer suas fotos nas colunas de Burin e curtir um pouquinho do jardim do Palais Royal. Eu vim andando lá do Palais Royal e cheguei aqui na Praça da Concórdia, que é um dos pontos mais importantes de Paris, não só em relação ao turismo, mas também em relação à história de Paris. E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre isso. A Praça da Concórdia ela foi projetada em 1755 para ser um espaço a céu aberto em homenagem a Luís XV. E aqui, em 1763, foi colocado um monumento em homenagem a Luís XV, uma estátua dele, no lugar da onde está esse obelisco hoje. Porém, em 1792, essa estátua de Luís XV foi derrubada e no lugar dela foi colocada uma guilhotina para execuções públicas. E uma das execuções mais famosas que aconteceu aqui foi a do rei Luís XVI e da sua mulher, Maria Antonieta. E depois disso, essa guilhotina permaneceu aqui, né, na praça para várias outras execuções durante toda a Revolução Francesa.
E hoje o monumento que tem aqui na Praça da Concórdia é o obelisco de Luxor, que na verdade foi um presente do rei do Egito que deu para Luís Felipe em 1830. E esse obelisco levou 5 anos para vir do Egito até aqui. E hoje ele é um dos monumentos egípcios mais antigos a ser exposto fora do Egito. E aqui na Praça da Concórdia ainda tem 2 fontes bem famosas, que são essas aqui, a outra está do outro lado do obelisco, que são as fontes da Concórdia. E essas fontes elas foram inspiradas nas fontes da Praça de São Pedro em Roma. Se você ainda não assistiu meu vídeo de Roma, tá aqui o link para você ir assistir, assista. E essas fontes elas são em homenagem aos rios franceses e também às cidades do mundo. E a Praça da Concórdia ela se tornou um marco muito importante na história francesa, porque o final da Primeira Guerra Mundial foi celebrado aqui. E ó, gente, saindo da Praça da Concórdia, então aqui ó, tô na Praça da Concórdia, é só você seguir literalmente reto, ó, vou mostrar pra vocês, reto aqui. Se você seguir reto até o final, você vai dar no Arco do Triunfo, porque aqui ó, atrás de mim já começa a Champs-Élysées e é nela que a gente vai passar agora para chegar até o Arco do Triunfo. Então a Champs-Élysées ela liga a Praça da Concórdia ao Arco do Triunfo. E você sabia que até o século XVII a Champs-Élysées era apenas um pântano? Não existia nada aqui. Até que, no século XVII, em 1667, Luís XIV pediu que Paris tivesse um boulevard arborizado. E foi aí que criaram a Champs-Élysées. Porém, o nome Champs-Élysées veio só um século depois, 100 anos depois, quando no século XVIII decidiram chamar isso aqui de Champs-Élysées, fazendo referência aos Campos Elíseos da mitologia grega, que é para onde as almas virtuosas iam quando elas morriam. E a Champs-Élysées sempre fez parte de muitas conquistas históricas da França. Na Primeira Guerra Mundial, as tropas francesas marcharam a Champs-Élysées para celebrar a vitória francesa, sobre a Alemanha. E na Segunda Guerra Mundial, as tropas também marcharam para celebrar a desocupação nazista. E até hoje, no dia 14 de julho, que é o dia da tomada da Bastilha francesa, os soldados marcham aqui na Champs-Élysées para celebrar esse dia que é tão importante na história da França. Então a Champs-Élysées ela não é somente uma rua cheia de lojas de grife, ela também é muito importante para a história da França. E nós já estamos no nosso segundo dia em Paris e hoje é dia de Louvre. A gente está indo para lá agora e como o Louvre é um museu muito grande e demoraria cerca de 120 dias para você fazer o museu inteiro, a gente decidiu tirar um dia inteiro somente para o Louvre. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Quando vocês saírem do metrô, saiam sentido Carrossel do Louvre e entrem no Louvre pelo Carrossel. Eu vou mostrar para vocês por quê. Ó, vocês vão sair nessa entrada aqui, que é o Carrossel do Louvre. E a entrada pelo Carrossel do Louvre, ela é bem menor do que a fila que vocês vão pegar lá em cima, na pirâmide. Sem contar que aqui você já tá dentro, então você não fica esperando no frio ou no sol, igual lá em cima, pelas pirâmides. Isso aqui é uma planta do Louvre, para vocês terem noção do tamanho que ele é, tá, gente? Então olhem isso. Vocês precisam dedicar um dia inteiro ao Louvre se vocês quiserem ver pelo menos 1/10 do que tem aqui dentro. Esse é o tamanho do museu. E o museu tem 5 andares, tá, gente? Então ali tá mostrando tipo toda a parte subterrânea dele, e nesses prédios que vocês estão vendo tem mais andares, tem mais coisa, tem mais exposições. Então o museu é muito grande. Eu vou voltar aqui para vocês verem, ó, que o que vocês veem da Rua do Louvre são as pirâmides, certo? É isso aqui. Mas o Louvre é tudo isso. É muito grande. Então se planejem para vir no Louvre um dia inteiro, virem com calma, para vocês não fazerem tudo correndo. Vim atualizar vocês que já faz cerca de 1 hora que a gente chegou aqui no Louvre.
Nosso ingresso é para as 10h30, a gente chegou aqui mais ou menos 9h30. E a fila mesmo aqui dentro, né, já dentro aqui do Carrossel do Louvre, onde eu mostrei para vocês, estava bem grande, mas estava menor que lá fora, lá em cima na pirâmide. E agora é que está chegando a nossa vez de entrar no Louvre. Então, mesmo que vocês tenham o ingresso, né, mesmo que o ingresso seja ali com hora marcada, cheguem cedo, tentem chegar pelo menos uma hora antes, né, mesmo, né, tenha fila ali, vocês vão entrar, o ingresso de vocês é com hora, mas não cheguem em cima da hora para evitar qualquer problema. Aí assim que você passa pela segurança, que é lá, você vai entrar aqui, que é a entrada principal, né, do Louvre, então todo mundo sai aqui. E aqui, ó, se você vier no balcão de informação ali, eles têm os mapas do Louvre, então pegue um mapa para evitar que você se perca aqui dentro, porque o Louvre é realmente muito grande. E, gente, o mapa do Louvre não tem em português, tá? Vai ter inglês, vai ter espanhol, tem italiano, tem francês. Então você pega o mapa com a língua que você tá mais familiarizado, né? Se você não fala inglês, não fala espanhol, não fala francês, pega o espanhol, que vai ser o mais parecido com o português, para você entender para onde você tá indo, para onde você tem que ir e etc. A gente pegou o mapa de inglês, que pra gente é o que é mais fácil para se localizar aqui dentro do Louvre. E aí, para você subir, tem várias escadas rolantes, né? Então essa daqui, ó, se você olhar, mostra as obras mais famosas que estão naquela asa, naquela parte. Então essa escada rolante aqui, ó, é a que vai para Mona Lisa. Aí se você olhar aqui, ó, essa é a que vai para Vênus de Milo. Estão subindo aqui. E aqui, ó, se você for vendo, as várias outras escadas, elas vão levando para outras partes do Louvre. Então você começa por onde você quer ver primeiro, basicamente, né? Se você planeja começar pela Mona Lisa, essa fila aqui, ó, é a fila de quem planeja começar pela Mona Lisa, e a fila vai mais para trás ainda, não dá para ver. E para começar pelas outras áreas do Louvre não tem ninguém. Então, ó, vocês podem ver que para subir pela outra escada rolante não tem fila. Para subir aqui, ó, não tem fila. A gente tá indo começar pela Vênus de Milo, não tem fila nenhuma. Então, assim, tentem não começar pela Mona Lisa, porque vocês vão perder um tempo enorme aqui, ó, na fila, sendo que você pode acessar a parte que fica a Mona Lisa por dentro do museu depois. Então sejam espertos e não façam isso. Uma das partes mais legais do Louvre, na minha opinião, fica no -1, que mostra o Louvre medieval. Então, para quem não sabe, o Louvre foi construído em 1180 como uma fortaleza medieval. Vou mostrar um pouquinho para vocês da história do Louvre agora. Então, inicialmente, esse aqui, ó, era o Louvre. Então, em 1180, esse pedaço foi construído como uma fortaleza medieval pelo rei Filipe Augusto. E esse pedaço aqui, ó, é o pedaço que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse pedaço que a gente tá vendo é aquele pedacinho da imagem que eu mostrei para vocês. E aí, como Paris foi crescendo, em 1364, o rei Charles V decidiu transformar esse pedaço do Louvre em um castelo. A próxima expansão que eles fizeram no Louvre foi somente em 1589, que foi somente com Henri II, né? Depois que Henri II morreu, a sua esposa, né, Catherine de Médicis, ela decidiu construir esse pedaço aqui, que é chamado, né, foi chamado de Palais des Tuileries. Então isso aqui foi construído em 1589 pela esposa de Henri II. E essa foi a segunda expansão do Louvre. Aí durante o reinado de Henri IV, em mais ou menos 1595, eles decidiram conectar o Palais des Tuileries, que fica aqui, ao resto do Louvre, né? Então o Louvre ficava aqui. Eles construíram toda essa outra parte e ligaram aqui, ó, ao Palais des Tuileries e aumentaram ele também. E para fazer toda essa expansão levou muito tempo, isso durou até 1715 e foi até o reinado de Luís XIV. Aí durante o século XIX, no reinado de Napoleão III, eles decidiram ligar tudo, né? Fazer do Palácio de Tuileries e do Louvre um complexo só. Mas um incêndio destruiu todo o Palácio de Tuileries. Aqui não dá para ver muito bem, né? Essa maquete tá apagada, não tá com as coisas funcionando, mas foi isso que aconteceu e isso acabou abrindo, né, para outras renovações no Louvre.
E aí depois do incêndio foi assim, ó, que ficou. Então o Palais des Tuileries não existia mais e eles construíram o resto do Louvre, deixando o Louvre desse jeito, que é o jeito que a gente conhece até hoje, e construíram as pirâmides também. E aqui bem no meio tem uma maquete que ela vai contando exatamente essa história que eu acabei de contar para vocês, ó. Então, se você ficar aqui um tempo assistindo e for prestando atenção, ela vai contando exatamente o que foi acontecendo ao longo da história, aonde pegou fogo, o que foi construído, o que deixou de existir. Então, é bem legal você ficar aqui aprendendo sobre a história do Louvre. Eu acho isso aqui sensacional. Essa parte do Louvre medieval é bem legal, eu acho que vale bem a pena a visita. Essa parte que eles têm da maquete vai acendendo, vai mostrando para vocês exatamente o que foi acontecendo, que é essa história que eu contei agora. Então fiquem um pouco aqui, vão clicando ali na maquete para vocês verem o que foi acontecendo com o Louvre ao longo de todos esses séculos, porque é bem legal ficar vendo. Tem até ali a parte do fogo, né, quando realmente pega fogo no Louvre e destrói, né, o Palais des Tuileries. Então venham nessa parte, que é uma parte que muita gente não conhece aqui do Louvre. Esse é o maior quadro que tem no Louvre. Olha o tamanho desse quadro. Ele fica bem na frente da Mona Lisa. Ó, a Mona Lisa tá lá e as pessoas geralmente não veem esse quadro porque elas estão preocupadas em ver a Mona Lisa e não olham para o outro lado. Então, quando vocês entrarem aqui na Galeria da Mona Lisa, olhem para o outro lado para vocês verem esse quadro também. A gente acabou de sair da Galeria da Mona Lisa e geralmente o Louvre faz uma fila para você poder ver a Mona Lisa, não ter confusão, não ter empurra-empurra, não ter nada disso. E hoje não tinha uma fila, tava uma confusão, um empurra-empurra, um se jogando na frente do outro, gente sem educação, gente tentando inclusive furar a linha que não pode passar para dentro da Mona Lisa. Então fica a minha dica para vocês, né? Eu achei que ali a parte da Mona Lisa ia ser super organizada. Sempre tinha aquela fila, eu achei que sempre era uma parte muito organizada por ser a principal parte do Louvre, ter muita gente que vem para ver a Mona Lisa, e aparentemente não é assim, né? Então, e sejam preparados para ter fila ou não ter fila e vocês terem que se enfiar no meio de uma multidão para conseguir chegar até a Mona Lisa e lidar com gente que empurra, né? Com gente que bate, que dá cotovelada, quase uma fila de show. Se vocês vão em show, vocês sabem exatamente o que eu tô falando. É a Mona Lisa, galera. E uma curiosidade é que em 1911, um segurança do Louvre, que ele era italiano, ele roubou a Mona Lisa e levou de volta para a Itália, porque ele acreditava que a Mona Lisa deveria ser devolvida às origens dela, que é a Itália. A Mona Lisa ficou desaparecida por 2 anos até ela ser encontrada em Florença, e aí ela voltou e ficou aqui no Louvre. E existem várias teorias, né, acerca da Mona Lisa, inclusive é a obra mais famosa do mundo, e uma delas é que a Mona Lisa que está aqui no Louvre não é a Mona Lisa original, né? Mas enfim, isso são muitas teorias acerca da
Mona Lisa. Mas acho que com certeza é uma obra que vale a pena ser visitada aqui, vale a pena a fila se tiver fila ou empurra se tiver empurra. Olha, gente, essa é a confusão para ir ver a Mona Lisa, tá vendo? Não tem fila e é só um empurra. Você se enfia ali no meio e vai. Agora a gente está na parte aqui do Louvre, que são os aposentos de Napoleão. E essa é uma das partes mais legais do Louvre para você visitar. Então, quando você vier, não esquece de vir para essa parte do Louvre. Essa parte aqui, ó, é a sala de jantar de Napoleão. E olha que grande que era. A gente acabou de sair do Louvre, então agora são 6 horas e a gente tinha entrado mais ou menos 11 horas. Então a gente ficou 7 horas dentro do Louvre. Claro que a gente parou para descansar um pouquinho, para comer, mas ainda assim a gente não conseguiu ver metade de tudo que tem lá, né? A gente fez as coisas principais, a gente conseguiu ver as exposições principais, mas não deu para ver metade. Então realmente o Louvre é um passeio para vocês fazerem com um dia inteiro, né? A gente só saiu do Louvre agora às 6 horas porque o Louvre fechou. Tem alguns dias da semana, são 2 dias, se eu não me engano, que o Louvre fica aberto até às 9. Então é bem importante vocês consultarem os horários e tentar pegar o ingresso sempre no primeiro horário para que vocês possam aproveitar ao máximo e ir fazendo com calma, né? Sentando, descansando, vendo o mapa, comendo e não fazer tudo correndo. Mas o Louvre é um passeio que com certeza é imperdível em Paris. Vocês têm que fazer, têm que conferir todas as exposições, né? A ala ali da residência de Napoleão, a Vênus de Milo. Então tem muita coisa legal além da Mona Lisa para vocês fazerem no Louvre. Agora eu tô aqui na Galeria Lafayette, que é um dos pontos mais icônicos aqui de Paris. E você com certeza deve conhecer essa cúpula que tá aqui, ó, em cima de mim, né? Aqui tem uma das árvores de Natal mais famosas do mundo que eles montam aqui no meio. E sinceramente, na minha opinião, é uma visita que não valeu a pena. A Galeria Lafayette, ela é muito conhecida, né, por ser um centro de compras, mas aqui você só vai encontrar lojas de luxo. Então, a não ser que você esteja procurando lojas como Louis Vuitton, Gucci, Prada, Valentino para fazer suas compras, não vale a sua visita aqui, né? Vale a pena você ver a cúpula, é muito bonita e tal, mas assim, eu não acho que vale a pena você se deslocar até aqui somente para isso. E o que mais me impressionou da Galeria Lafayette é que ela é a segunda atração mais visitada de Paris, ficando apenas atrás do Louvre. Sim, ela é mais visitada do que até a Torre Eiffel. Mas aqui no último andar da Galeria Lafayette tem um terraço que tem uma vista panorâmica para Paris. E se você vier aqui no pôr do sol, é uma vista muito bonita de se ver. Olha lá a Torre Eiffel. E essa aqui, ó, atrás de mim é a Ópera Garnier, a ópera mais famosa de Paris,
aquela da lenda do fantasma da ópera, sim, ela surgiu aqui. E a ópera ela foi encomendada por Napoleão III em 1875, porém Napoleão nunca conseguiu ver a conclusão da obra da ópera porque ele foi deposto antes. Eu tava vindo gravar um vídeo pra vocês pra falar que a gente não ia conseguir entrar na Ópera Garnier pra mostrar como era aqui dentro porque os ingressos estavam todos esgotados. E na hora que eu ia começar a gravar o vídeo, surgiu uma moça de dentro da ópera perguntando se a gente queria 2 tickets porque os amigos dela não poderiam vir na apresentação de balé que ia até agora às 8. E eram exatamente 7h59, ela deu os tickets pra gente e agora a gente tá aqui dentro da ópera pra assistir uma apresentação de balé. E a lenda do fantasma da ópera surgiu aqui na Ópera Garnier, porque em 1896 esse lustre que fica aqui no meio, que eu vou mostrar para vocês, caiu em cima da plateia. É um lustre de 7 toneladas e acabou matando um espectador. E foi assim que surgiu a lenda do fantasma da ópera. E não estava nos meus planos hoje, mas olha onde eu vim parar, no Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo ele foi encomendado por Napoleão Bonaparte em 1806, após a Batalha de Austerlitz, para celebrar a grandeza do Império Francês. Porém, o arco demorou 30 anos para ficar pronto e Napoleão nunca conseguiu ver o arco pronto, porque ele morreu antes da finalização do arco. E se vocês quiserem visitar o Arco do Triunfo lá pertinho dele, vocês não podem atravessar essa rotatória, tá, gente? É proibido. Essa rotatória passa carro o tempo todo e eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra chegar no Arco do Triunfo. Vamos lá. Se você quer visitar o Arco do Triunfo, é proibido atravessar essa rotatória. Vem comigo que eu vou te mostrar por onde você atravessa. Bem na frente do Arco do Triunfo tem essa passagem aqui, ó. Você vai descer ela para acessar o arco. Pronto, você saiu do outro lado da rua, no Arco do Triunfo. E vocês lembram que no vídeo de Londres, aliás, se vocês ainda não assistiram o vídeo de Londres, tá aqui o link para vocês verem. Eu mostrei para vocês na Abadia de Westminster que tem o túmulo do soldado desconhecido. Aquele túmulo do soldado desconhecido foi o primeiro túmulo de soldado desconhecido da história. E aqui no Arco do Triunfo também tem o túmulo do soldado desconhecido francês. Porém, esse túmulo é um pouquinho diferente. Aqui no Arco do Triunfo, eles homenageiam todos os soldados que morreram durante a Primeira Guerra Mundial. E aqui, o túmulo do soldado desconhecido foi colocado a chama eterna em cima para homenagear todos esses soldados. Vou mostrar para vocês. Então, a chama eterna que todo mundo conhece, que tem aqui no Arco do Triunfo, ela fica sob o túmulo dos soldados desconhecidos para homenagear eles. E desde 1923, essa chama nunca se apagou. Todo dia, às 6h30 da tarde, eles vêm aqui e colocam mais fogo, mais álcool para manter sempre a chama acesa, homenageando os soldados da Primeira Guerra Mundial. E aqui tem uma vista muito bonita para a Torre Eiffel, olha isso. Ela está no meio do arco. E lembra que eu falei para vocês que o Arco do Triunfo e a Praça da Concórdia eram conectados pela Champs-Élysées? Aqui atrás de mim está a Champs-Élysées. Então a Champs-Élysées termina aqui no Arco do Triunfo. E se você quiser subir no Arco do Triunfo, tem como. São 284 degraus, então já se prepara. Agora de noite já está fechado, né? Como eu falei, não era nosso plano vir aqui agora, mas eu vou tentar voltar amanhã para mostrar para vocês a vista que tem lá de cima, porque é uma vista maravilhosa de Paris. A gente vai entrar para ver como é que a igreja ficou depois da reforma, né, do incêndio que teve em 2019. Até porque aqui dentro tem alguns dos fragmentos da crucificação e eu tô bem curiosa para ver esses objetos. Vamos lá?
A Notre Dame começou a ser construída em 1163 e ela levou 180 anos para ser concluída. E ela foi o primeiro exemplo de arquitetura gótica francesa. E depois da Revolução Francesa, em 1789, a catedral foi saqueada e ela quase foi destruída. Porém, quando Victor Hugo escreveu a obra O Corcunda de Notre Dame, a Catedral Notre Dame se popularizou e foi isso que salvou a Notre Dame de não ser destruída. Então sim, a obra de Corcunda de Notre Dame foi o que salvou a Notre Dame e é por isso que ela existe até hoje e está aqui até hoje para a gente poder visitar. E aqui existem alguns itens santos, como a suposta coroa de espinhos que Jesus usou quando ele foi crucificado, e eu vou tentar mostrar para vocês porque é o ponto aqui da Notre Dame que mais enche de gente. Então vamos lá tentar ver. E aqui mostra ó, o pedaço que pegou fogo da Notre Dame. Então todo esse pedacinho vermelho foi onde acabou pegando fogo. E durante o incêndio que teve aqui em 2019, esses fragmentos quase foram perdidos e queimados no incêndio. Mas um dos padres que fazia missa aqui, ele entrou no meio das chamas junto com um bombeiro para poder salvar esses fragmentos que agora continuam aqui em exposição, né, dentro de um cofre, para que as pessoas possam vir orar, vir ver, né, de longe, porque não dá para ver como eu mostrei para vocês, esses fragmentos que são um símbolo, né, para a religião católica. E aqui na Notre Dame tem uma parte para você entrar que é paga, que se chama os Tesouros da Notre Dame. E os itens da crucificação de Cristo, eles estão aqui dentro, tá? Então não se enganem achando que o altar que tem lá fora, todo dourado, bonito, é lá que estão os itens. Não, eles estão aqui dentro e eu vou mostrar para vocês. Então, mais ou menos em 300 depois de Cristo, Helena, que foi mãe de Constantino I, acabou descobrindo esses itens, né, fragmentos da cruz e da coroa de Cristo, e ela trouxe para a posse de Constantino I. E esses itens ficaram na possessão de Constantino I durante muitos séculos, até que no século XII, São Luís, né, descobriu que isso estava em posse de Constantino, outro Constantino, e decidiu pedir os itens e trazer esses itens para Roma. E eu vou mostrar os itens para vocês. Então esse aqui é um dos pregos, né, um dos fragmentos dos pregos usados na crucificação. Aí aqui a gente tem outro fragmento de prego. E aqui em cima nessa cruz é um pedaço da cruz mesmo. E aqui dentro desse arco deveria estar um pedaço da coroa de espinhos, porém ela não está aqui. E a coroa de espinhos, tecnicamente, ela deveria estar lá fora para que todos possam ver naquele relicário dourado que tem aqui no vídeo que eu mostrei para vocês, mas eu vou deixar uma foto aqui. Mas também não está hoje, então acredito que ela deve estar passando por algum tipo de restauração, mas fica lá fora, então somente para ver a coroa de espinhos é gratuito, é só vocês entrarem na Notre Dame e verem lá, mas esses outros itens eles ficam aqui dentro na parte dos tesouros da Notre Dame. E uma curiosidade é que Napoleão Bonaparte foi coroado aqui dentro. E ele mesmo se coroou rei, colocando a coroa sobre sua cabeça como um sinal de que seu poder era maior do que o do Papa. E as famosas gárgulas que tem na Notre Dame, elas só foram colocadas aqui no século XIX. Elas foram colocadas, como muitos de vocês sabem, para afastar o mal da catedral. Mas elas também foram colocadas por outro motivo, para servir como calhas. Isso mesmo, para a chuva, para evitar que a chuva caísse dentro da catedral. E eu vou mostrar elas para vocês, porque elas são bem menores do que vocês imaginam. Ali, ó, as gárgulas. É esses bichinhos pequenininhos ali, ó. Bem menor do que vocês imaginaram, né? Eu também. Bom, eu nem preciso falar que a Notre Dame com certeza é um passeio que vale a pena aqui em Paris. Que você tem que vir, principalmente agora que ela reabriu, né? Depois de tantos anos fechada, depois de quase 6 anos aí fechada por conta do incêndio. Mas se atente aos tickets, tá? Eles só liberam tickets para você entrar na Notre Dame na semana da sua visita. E é sempre assim, 3 dias, 4 dias antes e esgota muito rápido.
Então você tem que entrar no site meia-noite do horário de Paris para você conseguir pegar os tickets. Tem uma fila aqui na hora para quem quiser entrar sem ticket, né? Mas é arriscado, você pode não conseguir entrar. Então peguem os tickets antes, é gratuito, você não paga para entrar. Você só paga para entrar na parte ali dos tesouros da Notre Dame, que eu falei para vocês, e é 12 euros por pessoa. Mas somente a visita normal não é paga, então assim, vale a pena vir. E depois da Notre Dame a gente veio caminhando uns 20 minutinhos e a gente chegou aqui no Panteão de Paris. O Panteão foi encomendado por Luís XV em 1744 para ser uma igreja. Porém, durante a Revolução Francesa, em 1791, eles decidiram abrigar aqui os restos mortais de pessoas importantes que morreram durante a Revolução. E foi assim que uma igreja se tornou o Panteão de Paris, o Panteão da França. E durante muitos anos, o Panteão ele foi alterado entre igreja e mausoléu, igreja e mausoléu. E hoje ele permanece, né, como um mausoléu abrigando os restos mortais de figuras históricas, não só para a França, como para o mundo. E agora a gente vai entrar lá para mostrar para vocês tudo que tem lá dentro. Em 1851, Léon Foucault pediu autorização de Napoleão Bonaparte para instalar esse pêndulo aqui. Esse pêndulo prova a rotação da Terra e até então nada como isso tinha sido feito. E quando ele instalou esse pêndulo, pôde-se provar que a Terra realmente gira ao redor do Sol. E esse pêndulo ele tá aqui desde então, né? Ele foi trocado, o original acabou caindo e eles colocaram uma cópia no seu lugar. O original encontra-se num museu hoje, mas desde então o pêndulo tá aqui e muitos outros países copiaram esse pêndulo aqui do Panteão com o mesmo experimento. Então quando você vier aqui no Panteão você vai poder experimentar, né? Vai poder ver aqui o pêndulo mostrando a rotação da Terra. E se você observar, ele mostra exatamente no horário que tá. Então agora são meio-dia e pouquinho e se a gente observar, o pêndulo tá apontando exatamente no horário 12. Ó, agora já são quase 1 da tarde e vocês conseguem ver que ele tá quase aqui, ó, na linha certinha do 13. Eu vou tentar ficar com a câmera bem reta aqui, ó, para vocês verem como ele vai certinho na linha do 13, ó. Tá vendo? A linha do 13 tá lá do outro lado, ó, retinho no pêndulo. E esse panteão aqui, ele foi inspirado no Panteão de Roma. Então, se vocês já viram meu vídeo de Roma, vocês sabem exatamente o que eu tô falando. É bem parecido. Até a cúpula central foi inspirada na cúpula do Panteão de Roma. Se você ainda não viu meu vídeo e não sabe do que eu tô falando, tá aqui o link do vídeo de Roma para você ir assistir e entender sobre o que eu tô falando. Então aqui nas criptas do Panteão tem várias personalidades importantes da história sepultadas, né? Como Victor Hugo e Marie Curie. E Marie Curie foi a primeira mulher que foi enterrada aqui por mérito próprio. Então outras mulheres já tinham sido enterradas, mas por conta de seus maridos. E ela foi a primeira a ser sepultada aqui por mérito próprio, por ter ganho 2 Nobels da Paz. Acabamos de sair aqui do Panteão e sinceramente eu não acho que é uma visita que vale você pagar 12 euros só para entrar lá e ver. Não tem assim muita coisa, realmente é mais para você entrar e ver as criptas e tirando isso não tem muito o que você ver. Tem o pêndulo que é legal de ver, mas é basicamente isso. Não tem nada para fazer lá dentro, não tem muita coisa para ver. Então a não sei que você seja muito fã, né, de alguma das pessoas que está sepultada lá dentro, eu não acho que vale você pagar 12 euros para entrar. O Panteão costumava ser gratuito, mas agora ele é pago. Então, acho que pode ser 12 euros aí que você gaste em outras coisas da sua viagem. E saindo do Panteão, subindo a rua, a gente chega na
Boulangerie Moderne. Dizem que é o melhor pão ao chocolate daqui de Paris e eu vou provar para ver se realmente é. E aqui você deve estar reconhecendo também como o café de Emily in Paris. Então, se você é fã da série, vale a pena dar uma passadinha aqui. Olha esse pão ao chocolate. Tá parecendo realmente muito bom. Vamos provar. Realmente é o melhor pão ao chocolate que eu comi em Paris até agora. Vale muito a pena vocês virem até aqui, se vocês quiserem provar um bom pão ao chocolate. Ainda mais que é do ladinho do Panteão. E quando eu tava pegando pão ao chocolate, eu vi esse eclair de pistache. Eu também tive que pegar para provar. Então vamos ver se os eclairs daqui são bons também, como pão ao chocolate. Muito bom, não é enjoativo. Mas eu acho que para você comer inteiro, uma pessoa fica enjoativo. Então, se você tiver com outra pessoa, vale a pena você dividir o eclair. Mas se você estiver sozinho, se você for que nem eu, que não consegue comer muito doce, não vale muito a pena. 5 minutinhos do Panteão, a gente chega no Jardim de Luxemburgo, um dos parques mais famosos aqui de Paris. E o Jardim de Luxemburgo ele foi construído em 1612 por Maria de Médici, que era viúva do rei Henrique IV. E ela quis construir o Jardim de Luxemburgo e o Palácio de Luxemburgo porque ela queria uma coisa inspirada nos jardins e palácios que ela viu em Florença, na Itália, quando ela foi para lá. E foi aí que eles construíram, né, o Palácio de Luxemburgo e o jardim para ela. Durante a Revolução Francesa, o palácio foi usado como prisão e durante a Segunda Guerra Mundial ele foi usado como quartel. E desde 1956 ele abriga o Senado da França. E esse aqui é o único parque em Paris que tem cadeiras e você pode pegar as cadeiras e movimentar elas. Então você pode arrastar para sentar com mais pessoas, menos pessoas, sentar na sombra, no sol. Então você pode fazer isso, você tem a liberdade de fazer isso aqui. Mas você não pode pegar as cadeiras e enfiar ali no meio do jardim, tá, gente? Pode movimentar, mas calma aí, existem regras da onde você pode e não pode colocar as cadeiras também. Olha que engraçado esse pato. Ele tá pedindo comida, ele tá esperando para ganhar comida. Gente, que educado, que bonitinho, olha isso. Uma vez eu tinha comida e um pato me bicou para dar comida para ele. Achei esse pato bem educado comparado com outros patos por aí. Olha lá. Muito fofo. E aqui, ó, é bem comum os parisienses e os turistas também virem sentar no sol e passar horas sentado, relaxando, comendo, lendo um livro e apreciando o jardim. Vou ensinar vocês a como carregar o passe aqui em Paris ou comprar um passe se vocês não tiverem um cartão. Então, se vocês não tiverem, vocês vão clicar aqui. Como eu tenho, eu só coloco o meu passe aqui. E aí vocês vão clicar sempre em Tickets. Se você quiser metrô é a primeira opção e para ônibus é a segunda. Então, sempre metrô, porque a gente só anda de metrô, full fare. E aí você escolhe quantos tickets você quer. Então, eu vou pegar 4 já, adicionar no carrinho, checkout. Sempre peguem o recibo se der algum problema. E eu tô usando meu cartão da Nomad, então só vou vir aqui, vou encostar na maquininha e pronto, meu passe já está carregado. Olha lá. Agora eu só vou esperar imprimir meu recibo. Vou tirar meu passe daqui e vou pegar o meu recibo se der algum problema. E é isso. E agora eu tô aqui em Montmartre, um dos bairros mais charmosos franceses, e a casa do Moulin Rouge. O Moulin Rouge ele foi inaugurado em 1889 e ele foi o berço do cabaré francês. E quando ele foi inaugurado, os franceses queriam um lugar onde pessoas ricas e pobres pudessem curtir juntos, né? Pudessem comemorar e beber juntos. E foi aí que surgiu o Moulin Rouge. E na época isso era uma ideia meio revolucionária porque nenhum lugar fazia isso e deu muito certo. E o nome dele, Moulin Rouge, significa moinho vermelho. Então Moulin é moinho e Rouge é vermelho em francês. E ele tem esse nome justamente por conta do seu icônico moinho vermelho que tem aqui. Em 1915 o Moulin Rouge acabou pegando fogo e levou 6 anos a sua reconstrução.
e em 1921 ele foi reaberto. E o Moulin Rouge ele foi retratado em diversas obras de artistas da época e ficou tão famoso quanto a Torre Eiffel. Agora eu parei para almoçar em um café que é muito famoso aqui na região de Montmartre, que é o Café da Amélie Poulain. Ele fica subindo a rua do Moulin Rouge e dizem que aqui tem o melhor creme brulee de Paris e a gente vai provar. Mas como é hora do almoço, eu pedi também um steak tartare para comer, né? Aproveitar e comer uma coisa salgada e eu vou mostrar para vocês. Ó, o total da compra então deu R$ 29,50 para um steak tartare e um creme brulee. Achei bem ok e tudo tava muito bom. Para você subir até aqui, então, pegue o funicular, até porque nas escadas tem muito golpe, muita gente que dá golpe, então evite. E assim que você chegar na frente da Sacré-Cœur, cuidado com os golpes também. Então aqui em Montmartre, principalmente nessa parte que atrai muita gente, tem muita gente chamando, muita gente tentando dar golpe, né? Fazendo aquelas coisas que a gente sabe que acontece aqui na Europa. Então não falem com ninguém, cuidado, mantenham as coisas de vocês sempre perto, para evitar que vocês sejam roubados e caiam em algum golpe também. Então Montmartre tem esse nome porque significa Monte dos Mártires, porque dizem que foi aqui que São Denis caminhou com a sua cabeça nas mãos depois de ter sido decapitado. E Montmartre não fazia parte de Paris até 1860, quando foi oficialmente um bairro de Paris, né? Até então ela era uma cidade separada de Paris e Montmartre foi muito conhecida por ser a casa de muitos pintores, muitos ilustradores, muitas personalidades famosas, muitos artistas famosos da época, como Van Gogh, Renoir, todos eles passaram aqui por Montmartre. Van Gogh, inclusive, morou aqui em Montmartre e tinha a casa de Van Gogh aqui na Rue Lepic, porém eles tiraram a placa, né, da onde ficava a casa de Van Gogh e não dá mais para visitar, mas antes tinha ali a plaquinha dizendo que era ali que Van Gogh tinha morado. E o símbolo de Montmartre são os gatos pretos, e é por isso que quando você vem para Paris você deve ver muitas imãs de geladeira, muitos chaveiros, muitas coisas com chat noir, que é o gato preto, porque na época existiam muitos gatos aqui em Montmartre e os artistas acabavam alimentando esses gatos, né, o que fez a população de gatos crescer, e eles retratavam esses gatos na obra, o que fez Paris e Montmartre principalmente ficar conhecido pelos gatos pretos. E a Sacré-Cœur, a igreja mais famosa aqui de Montmartre, ela foi construída em 1875, porém ela levou 40 anos para ficar pronta. E ela foi construída após a Revolução Francesa como um pedido de desculpa aos franceses. Então, na época, a igreja e o governo francês achavam que os franceses precisavam se reconectar com a fé e que eles precisavam pedir desculpa aos franceses pelos anos de guerra que a França tinha passado, e por isso eles decidiram construir uma igreja. Mas a igreja levou 40 anos para ficar pronta e depois de pronta ela levou mais 4 anos para ser inaugurada por conta da Primeira Guerra Mundial. E uma curiosidade bem interessante é que ela foi construída com um tipo de pedra que deixa a igreja branca. Então ela se limpa sozinha. Quanto mais chove, mais branca a igreja fica. E esse aqui é o ponto mais alto da cidade. Então, como vocês podem ver, tem uma vista linda para Paris. E muita gente vem aqui, ó, no fim da tarde para poder sentar na grama, descansar.
E essa daqui é a Ponte Alexandre III. E ela foi construída pelo czar Alexandre III da Rússia para simbolizar a amizade entre os dois países. E uma curiosidade muito importante é que na Rússia tem uma ponte muito parecida com essa, vou deixar até a imagem aqui, que essa ponte em São Petersburgo, na Rússia, que chama Ponte da Trindade, também foi construída para celebrar a amizade da França com a Rússia. E a Ponte Alexandre III, ela conecta o Grand Palais, que está atrás de mim, com o Petit Palais, que está do outro lado da ponte. Então ela conecta os dois locais. E durante a Primeira Guerra Mundial, não só essa ponte, mas todas as pontes da França que continham estátuas foram cobertas para que essas estátuas não fossem danificadas nos bombardeios da Primeira Guerra Mundial. E depois que a guerra acabou, eles descobriram, né, a ponte, e as estátuas continuaram aqui sem serem danificadas. E se você quiser ver o pôr do sol da Torre Eiffel de um lugar muito bonito, a Ponte Alexandre III é seu lugar. Olha que linda ela lá atrás. E agora já está quase chegando a hora do pôr do sol, então vai ficando cada vez mais bonito porque o sol se põe exatamente atrás da Torre Eiffel. É claro que eu não pude ir embora de Paris sem vir comer um l'entrecôté de volta, mas dessa vez eu tô em outra unidade. Então aquele dia eu fui no Le Relais l'Entrecôté, que é o original, e hoje eu tô no l'Entrecôté de Paris, que é a mesma unidade que a gente tem no Brasil. E vou mostrar para vocês que funciona um pouquinho diferente. Então, na verdade, o l'Entrecôté ele só tem um prato, né, que é o forte l'Entrecôté, com molho especial, salada e batata frita. Mas cada lugar tem a comida um pouquinho diferente, né? Varia o molho, varia a carne. Então vou mostrar para vocês como é nessa unidade aqui, que fica pertinho da Champs-Élysées. Inclusive a gente conseguiu uma mesa na janela com vista para Champs-Élysées. Então, ó, o primeiro prato sempre vem a saladinha com o molho tradicional deles. E aí, ó, já vai ficar minha dica para vocês. Quando vocês quiserem água, peçam uma garrafa d'eau, que daí eles vão trazer água de torneira, né? Mas aqui a água de torneira ela é totalmente tomável, porque se vocês pedirem água, eles vão trazer uma água mesmo, uma garrafa de água, e vão cobrar. E a garrafa d'eau ela é grátis, então peçam uma garrafa d'eau, que eles vão trazer essa garrafinha de água para vocês de graça. E aí, ó, eles trazem o prato principal, que é o l'entrecôté, né? A carne com molhinho e a batata. E aqui nesse l'entrecôté eles trazem assim na tigela, colocam aqui na mesa e a gente se serve. No outro eles traziam no prato e serviam depois a segunda vez, né? Então vamos provar agora. Ó, daí a conta deu 53 para duas pessoas, então 26,50 cada prato. Ele é um pouquinho mais barato que no outro, 2,50 mais barato que no outro, na verdade. E é basicamente a mesma coisa. A diferença é que hoje aqui não tinha fila pra gente vir comer. É exatamente isso aqui, ó, que é proibido, gente. Não pode fazer. Não pode atravessar. Não façam isso. É proibido, galera. Vocês vão morrer. Não atravessem essa rua, gente. Isso é proibido, pelo amor de Deus. Não façam isso quando vocês vierem pra cá. E esse foi nosso vídeo de Paris. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido muita coisa de história, cultura e tenham gostado de conhecer Paris comigo. Se teve alguma coisa que eu não conhecia, alguma coisa que eu não falei aqui nos vídeos, deixa nos comentários para eu poder mostrar no próximo vídeo de Paris.